Amém, amados irmãos. Dando continuidade àquilo que a gente vem conversando vários dias, abram comigo em Jó. Entramos hoje em Jó capítulo 2. Jó capítulo 2. Tem um texto que vai se aplicar bastante ao Jó, que é um texto que todo mundo conhece. Eu vou falar só a primeira parte do texto e eu tenho certeza que você vai completar. Quer ver? Tudo posso, todo mundo conhece, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto tem muito a ver com a vida de Jó. Infelizmente, na maioria dos casos, esse texto, em Filipenses, ele é citado fora do seu contexto. Geralmente a gente diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece, é porque você quer fazer alguma coisa muito difícil, não é? Porque se tem alguma coisa, você quer ganhar alguma coisa muito difícil, alguma batalha, alguma coisa, que é um vestibular, é um concurso, é uma cura que você quer, é uma entrevista de emprego. Aí você diz, não, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que, quando Paulo está falando de tudo posso, ele está falando de privação. Ele está falando de que ele sofreu privações. Ele diz, olha, eu sei viver com muito, mas também sei viver com pouco. Eu estive em segurança, mas também estive em perigo. E não importa qual sejam as circunstâncias, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então ele está falando, Paulo está falando de uma situação complicada, de uma situação difícil e situação desafiadora. O livro de Jó, aqui no capítulo 2, vai fazer com que a gente medite um pouco sobre essas situações também. Lembrando para você que o livro de Jó, eu já disse, isso vai estar em todas as mensagens, o resumo do livro de Jó, Jó narra a história de um homem justo que enfrenta inimagináveis tribulações, inimagináveis provações, mas mantém a sua fé inabalável. Jó enfrenta dores e lutas que talvez, se você parasse para pensar, você diria, eu não conseguiria passar por isso. Eu mesmo acho que não conseguiria passar por isso que Jó passou. E esse livro vai falar da história desse homem justo. O livro começa e termina dizendo que Jó era um homem justo e que não pecou contra Deus em seus lábios, apesar de que Deus vai repreender ele no final, mas não da forma como Satanás disse que ele iria pecar. Mas você tem a história de um homem justo, que não fez nada para sofrer aquilo pelo qual ele estava sofrendo. E a grande ideia desse livro, a ideia central desse livro, você tem que lembrar quando você lê o livro de Jó e aplicar para a sua vida, tem que ficar no seu coração no livro de Jó, Deus é soberano sobre todas as coisas e cumpre o seu propósito, mesmo através do nosso sofrimento. Deus é soberano sobre todas as coisas e cumpre o seu propósito, mesmo através do nosso sofrimento. Algo que é importante no livro de Jó é que muitas vezes nós iremos sofrer e não saberemos por quê. E o que deve consolar o nosso coração é que você não sabe por quê, eu não sei por quê, mas Deus sabe por quê. E a nossa história está inserida dentro de um grande plano de Deus. E esse grande plano vai glorificar o seu nome. Muitas vezes, eu já escutei isso, inclusive, de pessoas olhando para o livro de Jó e acusando a Deus, dizendo que como é que pode esse Deus que faz um justo sofrer, para que glorifique o seu nome, esse Deus, será que não é um Deus egoísta? Será que não é um Deus isso? Será que não é um Deus aquilo? Como é que pode como é que você me explica que Deus fez um homem justo sofrer? A melhor resposta é, eu não explico, eu não sei. Essa é a resposta, eu não sei. Mas Deus fez Jó sofrer, Jó era justo. E Deus trouxe. E por quê? Não sei. Não sei por quê. E muitas vezes essa é a melhor resposta. E é colocar o nosso coração em Deus e confiar que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então isso é um resumo do livro de Jó. Qual é a história até aqui? Já tivemos duas mensagens no capítulo 1. Uma, olhamos para a vida de Jó, o pano de fundo, mostrando que um servo de Deus vive uma vida piedosa, demonstrando essa piedade no seu lar e de forma contínua. Jó, o livro começa do verso 1 até o verso 5, dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, dono de muitos rebanhos, filhos que adoravam ao Senhor. Ele se preocupava com seus filhos, se preocupava com o coração dos seus filhos.
especificamente, e fazia isso de forma contínua. Então, os 5 primeiros versículos servem para dar o cenário. Olha como estava a vida de Jó. Era o maior homem do Oriente, era o homem mais rico do Oriente. E aí você tem os versos 6 até os versos 22 do capítulo 1, foi a mensagem passada, que aí você tem o servo de Deus, falando que o servo de Deus ele tem uma fidelidade inabalável, mesmo diante das provações e perdas extremas. Porque aí você viu Jó perdendo os seus bens, você viu Jó perdendo os seus rebanhos, você viu Jó perdendo os seus filhos, você viu Jó perdendo tudo. E o capítulo termina dizendo que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então a fé de Jó foi inabalável, mesmo em uma situação extrema, mostrando que um verdadeiro servo do Senhor não tem a sua fé abalada de acordo com as situações. Ele não tem a sua fé. Você pode ficar triste, você vai ficar preocupado, vai, porque você não é um bicho, você é um ser humano. Você tem sentimentos, você tem emoções, você vai ficar preocupado. Você vai ficar ansioso, mas você vai ter a sua fé e o seu conforto diante do Senhor. Quando a ansiedade bater na sua porta, você vai lembrar de Paulo, quando ele diz, lance a sua ansiedade diante do Senhor. Não andem, não... Veja, Paulo diz assim, vocês não podem ficar ansiosos, não é isso que Paulo diz. Ele diz, olha, não andem ansiosos, ou seja, não deixe a ansiedade andar com você para onde você for. Não, antes faça o quê? Quando a ansiedade chegar, a preocupação chegar na sua vida, ela vai chegar, é legítimo chegar, mas quando ela chegar, o que é que Paulo diz? Apresente ela a Deus. Quando ela chegar, apresente ela a Deus, com ações de graça, louvores, adoração. Então, a fé do servo de Deus, ela não será abalada, por mais que as suas emoções sejam abaladas, mas o servo de Deus tem uma fidelidade inabalável, mesmo diante das provações e perdas extremas, mostrando que nossa fé e nossa dedicação ao Senhor não depende de circunstâncias favoráveis. E agora, chegamos no capítulo 2 de Jó. Qual o resumo? O que é que vai acontecer aqui no capítulo 2 de Jó? Deus permite que Satanás toque na vida de Jó mais uma vez. Vai ter outro conselho no céu. Mais uma vez a história vai voltar para o céu. E aí Deus vai permitir, Satanás, pode tocar na vida de Jó. Isso vai resultar em dores e sofrimentos terríveis. Mas Jó vai manter a sua fé, mostrando a sua compreensão das coisas dessa vida. A grande ideia, aquilo que tem que ficar no seu coração, nesse capítulo 2, é que um discípulo de Cristo, aplicando para a sua vida, um discípulo de Cristo, um servo do Senhor, um crente de verdade, compreende que Deus permite e até ordena as provações em nossas vidas, sendo elas meios, as provações, as lutas, meios de nos aproximarem do Senhor. Veja, um servo de Deus, ele compreende que Deus ele permite e até ordena a provação e o sofrimento na vida do seu povo, sendo que essa aprovação e esse sofrimento vai fazer com que o seu servo se aproxime mais do Senhor. Aconteceu isso com Jó, por mais que ele fosse um homem piedoso, íntegro, reto, temente a Deus, se desviasse do mal, depois de todo o sofrimento, ele diz, eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele se aproximou mais do Senhor. E acontece isso comigo e com você, se nós não desperdiçarmos o sofrimento. Às vezes, desperdiçamos o sofrimento. A dor bate na nossa porta, aí você começa a reclamar, aí a sua fé é abalada, você não vem mais para a igreja, aí você fica chateado, você fica com raiva, e aí você começa a ficar bravo com as pessoas, e quer que todo mundo lhe compreenda, e aquela coisa toda vai, e você está, em vez de estar aprendendo do Senhor, você está se distanciando do Senhor. Então, queria que dividisse esse capítulo 3 aqui em 4 partes. Veja comigo essa estrutura aqui. Fique na sua cabeça, um discípulo de Cristo compreende que Deus permite e ordena as provações em nossas vidas, sendo elas meios de nos aproximarem do Senhor. Do verso 1 até o verso 3, você vai ter agora uma nova cena no céu. Teve uma primeira cena no capítulo 2 e agora você vai ter uma nova cena aqui no céu. Veja comigo o verso 1 até o verso 3. Certo dia, os anjos vieram outra vez à presença do Senhor. E Satanás, o acusador, veio com eles.
De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivos. Veja, Deus novamente chama a atenção dos anjos para Jó e para sua retidão, desafiando Satanás a considerar a fidelidade de Jó, mesmo após a primeira rodada de provações. Veja, no capítulo 1, você tem o começo, o autor dizendo que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Você tem isso logo no capítulo, logo nos primeiros versículos. Aí tem uma cena no céu. Aí lá na cena no céu, Deus repete isso. Ele é homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Deus repete isso. Nessa terceira vez, Deus repete de novo. Ele é homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Qual é a diferença da segunda, da terceira vez, dessa vez agora que ele citou, para as outras vezes? Qual é a diferença? O que é que aconteceu entre uma coisa e outra? Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu família, perdeu os bens, perdeu os animais que ele tinha. Ele perdeu tudo. Mas mesmo assim, a fé dele se manteve inabalável, porque do jeito que ele começou o capítulo 1, ele está aqui no capítulo 2. Íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Perder as coisas e perder pessoas não foram suficientes para abalar a fé de Jó. Esse segundo testemunho agora do Senhor é um testemunho após uma provação extrema na vida de Jó. Jó passou pela provação, é como se Deus estivesse dando um check assim: Jó, parabéns, você passou pela provação do mesmo jeito que você começou, reto, íntegro, temente a Deus e se desviando do mal. Veja, ainda que o inferno tenha se levantado contra Jó, o caráter dele se manteve intacto, e isso é repetido 3 vezes. E é importante porque esse livro aqui é uma poesia, está dentro da área da sabedoria, os livros de sabedoria, escrito de forma poética, e dentro da poesia hebraica, quando você quer dar ênfase para alguma coisa, quando você quer dizer assim, ó, isso é muito importante, você tem que prestar atenção nisso, você tem que ter isso no seu coração. Quando a poesia hebraica quer dizer isso, ela repete 3 vezes. Por exemplo, quando os anjos estão diante do Senhor, estão louvando ao Senhor, eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Então, olha, isso é importante. 3 vezes. Ele repete 3 vezes. Você vai ter isso várias vezes na Bíblia, repetindo, sempre que tiver alguma coisa, repetindo 3 vezes, está chamando a atenção. É um recurso literário que está chamando a atenção para aquilo. E aqui, a integridade de Jó, o caráter de Jó, mesmo passando por todas as provações, Deus está dizendo: olha, preste atenção. Mesmo diante das provações, Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A vida de Jó, ela é usada como um argumento de Deus. Veja, Deus está dizendo, mais uma vez, igual no capítulo 1, mais uma vez é Deus que chama a atenção de Satanás. Podia ter ficado quieto, né? Podia ter ficado lá, mas Deus: olha, você viu meu servo Jó? Ainda que você tenha me instigado, ainda que ele tenha perdido tudo, ainda assim ele se manteve reto, íntegro, temente a Deus e se desviando do mal. Então a vida de Jó é usada como argumento no céu. É interessante, veja o testemunho do céu, como às vezes ele é diferente do testemunho da terra. Porque você sabe o que vai acontecer na história. Jó vai ficar coberto de feridas, doente, vai perder a saúde. E aí a esposa de Jó vai dizer o que para ele? Amaldiçoa a Deus e morra. Veja o testemunho da terra. Você ainda se mantém íntegro? Ela pergunta. Amaldiçoe a Deus e morra. Esse é o conselho da terra. Agora, qual era o conselho do céu? Jó é homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Olhe para o céu. Quando você olha para a história de Jó, esse homem que teve a sua vida usada como argumento de Deus, que manteve o seu caráter intacto, é impossível você não se lembrar de Jesus também.
Porque Filipenses diz que, apesar de toda a humilhação, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo diz, olha, veja o exemplo de Jesus Cristo, que existindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo, ninguém na face da terra se humilhou tanto quanto o Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Você imagine o Senhor, Criador dos céus e da terra, se esvaziando, tomando a forma de servo, tendo que ser ali segurado por Maria, um bebezinho, tinha que trocar as fraldas dele. Ali o Senhor, Criador, se esvaziando, assumindo a forma de servo. Essa foi a maior de todas as humilhações na história. Mas mesmo assim, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Talvez você vai olhar para a vida de Jó e diga assim, eu não consigo ser íntegro, reto, temente a Deus e me desviar do mal. Porque Jó é um exemplo. Jó é um exemplo. Mas é um exemplo que está apontando para Cristo. Porque eu e você não conseguimos. Nós não, pela nossa força, se você hoje aqui, você bater o pé e dizer, a partir de hoje, eu sou um homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal. Eu sou uma mulher que vou ser reta, íntegra, temente a Deus ou me desviar do mal em tudo. Você não passa daquela porta. Você não consegue. Antes de se levantar da cadeira e chegar naquela porta, você já quebrou a sua promessa já. Tenho absoluta certeza. Porque nós não conseguimos. Agora, alguém conseguiu. Quem foi que conseguiu? Cristo. Jesus conseguiu. E agora, pelos méritos dele, por aquilo que ele fez e pelo Espírito que habita em nós, nós agora somos argumentos de Deus no céu. Agora Satanás está lhe acusando no céu, do mesmo jeito que ele estava acusando Jó, ele está lhe acusando no céu. Satanás está lá, olha Girlei, olha o que a Girlei está fazendo, olha lá. Mas aí o Senhor diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é mais Girlei, o Senhor não está olhando mais Girlei, está olhando o sangue de Cristo cobrindo a vida de Girlei. Não mais pelas forças dela, mas pelas forças do Senhor. Jó foi um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, mas ele era um pecador. Foi salvo pela esperança do Messias. E eu e você somos salvos e podemos viver essa vida por causa de Jesus Cristo. E aí uma pergunta para o meu e para o seu coração que fica é, como você tem passado pelas provações? Você que está acompanhando online. Quando a dificuldade vem na sua vida, como é que você tem passado por elas? Você passa reclamando de Deus, reclamando das pessoas. É porque fulano não fez isso, é porque eu não tive oportunidade, é porque isso, é porque aquilo. Aí todo mundo é culpado, você se afasta, você encontra defeito em tudo. Quando as provações batem, como que você tem passado? A provação faz com que você se aproxime mais do Senhor, assim como foi Jó, ou a provação faz com que você se afaste do Senhor? Essa é uma pergunta que fica para o meu e para o seu coração. Chegamos aqui na segunda parte, do verso 4 até o verso 8, onde você vai ter propriamente a segunda prova de Jó. Teve o conselho no céu, Deus chamou a atenção de Satanás para Jó, e aí veja do verso 4 até o verso 8. Satanás respondeu, pele por pele. O homem dará tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Estende a tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que você quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de barro. Veja, Satanás agora argumenta que a saúde física de Jó foi preservada e que sugere que se ela for tocada, ele vai amaldiçoar a Deus. Aí aqui tem uma expressão que é importante, eu sempre quando estou estudando para uma mensagem, eu gosto de ver os aspectos culturais da época que foi escrito e tal. E aqui tem uma expressão assim, pele por pele. Não tem essa expressão? Aí, pele por pele. Essa é uma expressão usada no Oriente Antigo para caravanas comerciais. As peles eram muito usadas em transações comerciais. O que Satanás está fazendo, ele está acusando Jó de estar pronto de dar a pele dos outros. Não foi isso que aconteceu? Deu a pele dos servos, deu a pele dos animais, deu a pele dos próprios filhos. É como se Satanás tivesse, não, ele está pronto para ser fiel com a vida dos outros. Aí ele é fiel.
para os outros morrerem, aí ele é fiel. Satanás está dizendo assim, olha, se ele tiver num problema, ele vai colocar alguém na fogueira para poder se salvar. Seria mais ou menos isso. Chegou um problema para você, aí você bota logo a culpa em alguém para você poder ficar livre. É isso que Satanás está querendo acusar. Dizendo, olha, ele entrega, ser fiel com a vida dos outros é fácil, quero ver ele ser fiel com ele, com a vida dele. Então, é isso que Satanás está acusando. Ele está acusando Jó de insensibilidade. Já foi insensível. A vida dos filhos até ficou triste, pode até ter ficado triste, mas ele conseguiu passar. Agora, quero ver a vida dele. Toque na pele dele, toque na vida dele. Então, Deus permite que Satanás afligir Jó com feridas dolorosas e malignas. Quando você lê o resto do livro, que Jó vai descrevendo essas feridas, a gente não tem como ter certeza que tipo de doença era, mas era algo terrível. Em determinado momento, lá para frente, ele vai dizer que os vermes passavam pelo corpo dele. Eram feridas do alto da cabeça à ponta do pé. Se era lepra, a gente não sabe, talvez, mas certamente tinha, além de ser uma doença física, mas a palavra que é usada aqui, quando fala, versículo 7, Satanás causou em Jó feridas terríveis, parece que tem alguma coisa de maligno espiritual também aí. Talvez fosse uma doença que a gente não sabe nem qual é. Uma dor que a gente nem compreenda qual seja. Tamanha era a dor e tamanha era a aflição na vida de Jó. Aí você imagina o próprio Satanás causando feridas no corpo de alguém. Ele não ia brincar, ele não ia dar uma gripe, ele não ia dar um resfriado, ele não ia dar uma unha encravada. Eram dores terríveis na vida de Jó. Mas eu chamo sua atenção de que, apesar das provações, apesar das lutas, apesar de tudo isso, da tamanha dor que Jó estava sentindo, mesmo assim, Deus impôs limites, não foi? Ele disse, olha, você pode fazer o que quiser, mas você não pode tirar a vida dele. Deus impõe limites. As lutas vêm na nossa vida, as tentações, as provações vêm, mas Deus põe limites. E o apóstolo Paulo ainda ensina que junto com a provação vai vir a graça para a gente passar por ela também. Então, muitas vezes, de repente, assim como eu particularmente olho e digo assim, olha, se eu perdesse os meus 2 filhos, eu não sei o que aconteceria. Sei lá, o resto da vida agora indo para psicólogo, tomando remédio controlado. Ia ser uma dor, um choque emocional terrível. Eu não sei o que aconteceria comigo. Mas eu não posso medir o Paulo do futuro com o Paulo de hoje. Porque o Paulo do futuro ia receber graça de Deus para passar pelas lutas do futuro. Hoje eu recebo graça de Deus para passar pelas lutas que eu passo hoje. Se no futuro vier algum outro tipo de luta, eu creio que Deus vai também mandar graça para passar por isso. Mas já Jó passa por isso. Veja, no verso 8, chamo sua atenção, Jó sentado em meio às cinzas. Quando ele fala de cinzas, ele está falando de um depósito de lixo fora dos limites da cidade ou das propriedades. Então imagine que Jó tivesse uma propriedade muito grande. O local de cinza provavelmente era o local onde ele queimava o lixo. Aí lá tinha um local de cinzas. Nas cidades, ficava fora das cidades, e para quem tinha grandes propriedades, ficava nos limites da propriedade. E esse local de cinza é um local de miséria e de refúgio. Um local de cinza, quando é falado no Antigo Testamento, ele está falando de um local de miséria e de refúgio, um local de dor, um local de sofrimento. Veja, Deus está no controle de todas as coisas e não permite que sejamos provados além das nossas forças. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. A única coisa que Jó podia fazer naquele momento era se sentar nas cinzas e se coçar com um caco de... Ele perdeu tudo. Ele perdeu família, ele perdeu os bens, ele perdeu agora a saúde. Ele não tinha mais absolutamente nada. A única coisa que ele tinha era um caco de barro. Era um resto da cerâmica. Era a única coisa que ele tinha. E ele se coçava com aquilo. E é interessante que Jó não tentou esconder o sofrimento dele. Ele procurou um local de sofrimento. Ele procurou um local de cinzas. Ele procurou esse local. Ele tentou
o caco de barro, ele raspando as suas feridas, a gente não sabe qual era a doença, mas a ideia de tentar ter algum tipo de alívio. Ele coçava tanto, tentava ter algum tipo de alívio. E muitas vezes, nós passamos pela luta, pelo sofrimento, e a gente quer ser meio, meio estoico, trincar os dentes. Não, eu vou passar pela luta, e fica lá segurando, rígido, e tal, está tudo bem, está todo quebrado lá por dentro, mas está tudo bem, não sei o quê. As pessoas não podem ver que eu sou fraco, que eu sou frágil, e não sei o quê, mas todo doído, todo quebrado lá dentro. Jó não tentou esconder o seu sofrimento. Ele procurou um local de cinza. Ele tinha um caco de barro tentando aliviar a sua dor. A gente podia dizer que Jó não foi orgulhoso, que muitas vezes nós somos orgulhosos quando passamos pela luta, não procuramos ajuda, não procuramos auxílio. Às vezes, nem Deus nós procuramos, queremos resolver de todo jeito, quando não resolve, é que a gente procura Deus. A gente não quer que as pessoas vejam que nós somos frágeis. A gente às vezes não quer pedir perdão por algum erro, porque não vou pedir perdão, o que o irmão vai pensar de mim se eu disser que eu fiz isso? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim se eu disser que eu fiz tal coisa? A gente está preocupado com a imagem, né? Qual a imagem que as pessoas têm de mim? Fica preocupado com isso. Jó procurou um local de cinzas, um local de refúgio, um local de sofrimento. Ele deixou claro, está doendo, está sofrendo. Não vou atribuir culpa a Deus, mas está doendo. É luta, estou sofrendo, estou tentando procurar algum alívio, estou me coçando aqui, me apeguei aqui a um caco de barro. Às vezes você tem a palavra de Deus na sua mão e você não se apega a ela. Jó se apegou num caco de barro para poder trazer alívio. E você tem a palavra de Deus que traz alívio para o seu coração e usa ela como um refúgio, usa ela como nada, como um enfeite. Se apegue. Veja, olhando mais uma vez para Cristo, ele foi tentado ao longo de todo o seu ministério. Assim como Jó sofreu dores terríveis, Cristo foi tentado ao longo de todo o seu ministério. Ele sofreu na sua própria carne. Isaías disse que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. O Senhor sofreu na sua própria carne. Ele foi passado pelas nossas transgressões. Isaías disse que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Jó sofreu. Você imagina o próprio Satanás jogando feridas em Jó. Agora você imagina o próprio Satanás chicoteando o Senhor Jesus. Você imagina o próprio Satanás cravando Cristo naquela cruz, incentivando os homens, possuindo aqueles homens para que eles pudessem causar o máximo de dor possível no nosso Senhor. Jó se apegou a um caco de barro. O que é que Jesus fazia nos momentos de luta? O que é que Jesus sempre fazia quando as coisas estavam difíceis? O que é que Jesus sempre fazia? Você vê isso várias e várias e várias vezes. Você vê isso em Lucas 5, Marcos capítulo 1, Mateus você vê isso, em João você vê isso. Sempre que tinha um momento de luta, sempre que tinha o caco de barro que o Senhor tinha, ele se retirava para orar. Se retirava em lugares desertos, passava a noite orando. Passava períodos longos orando, buscando o Pai. Busque refrigério no Senhor. Talvez essas feridas, você não tenha essas feridas aqui como Jó tinha, essas feridas terríveis, mas talvez as feridas estejam na sua alma, suas emoções. E qual é o seu caco de barro? Onde é que você vai buscar alívio? Busque alívio no Senhor. Busque alívio na sua palavra. Busque alívio naquele que venceu todas as dores na cruz do Calvário. Busque alívio naquele que sofreu por nós. Mais uma vez, uma pergunta que fica para o meu e para o seu coração. Uma pergunta passada foi como você passa pelas provações, e agora a pergunta é: em que ou em quem você tem se apegado quando está no pó e na cinza? Onde é que você tem se apegado? Como você tem se apegado? Em que você tem se apegado? Em quem? Quando você está no pó e na cinza? Nas lutas, aonde é que você tem encontrado refúgio? Veja o verso 9 e o verso 10. Aí você imagina que alguém possa
que alguém possa trazer refrigério para Jó, alguém possa ter uma palavra de bênção para Jó. Aí veja o verso 9 e o verso 10. Sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter a sua integridade? Veja, isso já foi falado 3 vezes. 3 vezes já foi dito que Jó era um homem íntegro. Mas a esposa dele vem e diz: você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca as coisas ruins? Em tudo isso, Jó não pecou em seus lábios. Veja, a esposa de Jó aconselha ele a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó repreende ela, expressando sua aceitação tanto do bem quanto do mal da parte do Senhor. E aqui é importante, a gente tem que desconstruir 2 preconceitos aqui. 2 preconceitos. Um com a mulher de Jó e um com os amigos de Jó. A mulher de Jó, Jó perdeu 10 filhos, não perdeu? A mulher de Jó perdeu quantos filhos? Era filho dela ou não era? Estava doendo no coração dela ou não estava? Estava doendo no coração dela também. Veja, Jó não diz assim: você é uma louca. Jó não diz assim: você é. Jó diz o quê? Você age como. Porque no momento da luta, no momento da dor, essa mulher, que ao contrário de Jó, não tinha buscado refúgio no Senhor, tinha entrado para as suas próprias emoções, ela estava agindo como uma mulher insensata. Nós agimos ou não agimos como pessoas insensatas quando nos distanciamos do Senhor? Fazemos coisas terríveis ou não fazemos? Quando estamos distantes do Senhor. Essa mulher representa uma pessoa que está sofrendo, porque ela estava sofrendo. Você tem que olhar com ela não como, está sendo usada pelo inimigo, está sendo usada por Satanás, para não sei o que, tal. Não, olhe como uma mulher que perdeu seus 10 filhos. No mesmo dia que Jó perdeu seus 10 filhos. Ela também perdeu. Ela amava os seus filhos. Só que ela não tinha buscado refúgio no Senhor. E na sua insensatez, ela falou coisas que não deveria falar. Como eu e você, muitas vezes falamos coisas que não devemos falar. Ou você nunca falou algo que você se arrependeu, no calor da emoção, na briga, perdendo a cabeça. Você fala coisas que se arrepende. Com certeza. Então, da próxima vez que você ler, olhe para essa mulher também com compaixão. Tenha compaixão da mulher de Jó, porque ela também perdeu seus 10 filhos. Veja, aí aqui você tem um contraponto. Lá no capítulo 1, se você voltar aí para o capítulo 1, você vai ter no verso 11, Satanás dizendo: ele vai blasfemar na tua face. No verso 11. No verso 22, você vai ter, do capítulo 1, dizendo: Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Aí aqui mais uma vez, no versículo 5, você vai ter Satanás dizendo: ele vai amaldiçoar você na tua face. E aí no verso 10, você tem, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. É interessante porque, mais uma vez, isso daqui é um livro de sabedoria. É classificado como uma poesia. E a poesia hebraica, ela trabalha muito com contrastes. E às vezes o contraste está no meio. Por exemplo, quando você pega o capítulo 1, o meio do capítulo é o versículo 11. O meio do capítulo. Aí no verso 11, você tem Satanás dizendo: ele vai blasfemar na tua face. No meio do capítulo. Aí no final do capítulo, que é o dobro, tem dizendo que Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Aí aqui no capítulo 2, do mesmo jeito. No versículo 5, você tem Satanás dizendo: ele vai amaldiçoar na sua face. Aí no dobro, no versículo 10, você vai ter: Jó não pecou com seus lábios. Ou seja, é um padrão. Satanás está dizendo: ele vai pecar. Satanás pesa a mão lá sobre Jó, mas Jó mantém a sua integridade e o nome de Deus é glorificado. Apesar de toda a luta, toda a dor e todo o sofrimento que Satanás impôs, o nome de Deus foi glorificado. E é interessante porque aqui acaba aquilo que Satanás, aqui já o argumento de Satanás já é derrubado. Então, por 2 vezes, Satanás disse que Jó ia blasfemar e por 2 vezes Jó não blasfemou. O livro podia acabar aqui, não era? O livro podia acabar aqui. Pronto, acaba o livro
E Satanás disse que ia acontecer, não aconteceu, o nome de Deus foi glorificado. Nós já sabemos que Deus ele age de forma poderosa e soberana, mesmo através do sofrimento. O livro podia acabar aqui. Acabou o livro, pronto, nós já tínhamos informação suficiente para aprender do Senhor. Só que a história continua. Só que agora a história vai continuar, não mais focando naquilo que aconteceu no céu, mas olhando agora para a terra. Porque Deus é misericordioso, bondoso, e Ele vai começar a trabalhar através daquele sofrimento que Satanás quis impor a Jó, para que Jó blasfemasse contra Deus. Deus já destruiu o argumento de Satanás, já teve o seu nome glorificado, e agora Ele vai trabalhar na vida de Jó. Vai usar esse sofrimento para que Jó se aproxime mais do Senhor. Veja, dor e sofrimento chegam na nossa vida, sim ou não? Chegam. O inimigo, ele pode nos acusar, sim ou não? Nos acusa diariamente. O inimigo, ele pode tentar contra a nossa vida? Sim. Ele pode trazer sofrimento sobre mim e você? Sim. Mas, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos já mais do que vencedores. E quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, ela está dizendo que nós, além de não sermos derrotados, porque você não ser derrotado, então você já ganhou, né? Não perdi, só tem duas opções, ou ganhar ou perder, não tem a opção de empatar. Ou ganha ou perde. Então, se eu não perdi, então eu já ganhei. Mas não é só isso. A Bíblia diz, além de você não perder, além de você ganhar, você também vai ser beneficiado por. Então, as lutas e os sofrimentos vêm, nós somos mais do que vencedores, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aquela luta, aquele sofrimento, aquela dificuldade vai vir com a graça do Senhor, para não blasfemarmos contra o seu nome vai ser glorificado no meio daquele sofrimento, e além de tudo isso, nós seremos beneficiados por essa dor e sofrimento, porque ela vai nos aproximar mais do Senhor. É isso que vai acontecer no restante do livro. Jó vai se aproximar mais do Senhor, ele vai conhecer mais o Senhor, ele vai se relacionar mais com o Senhor. Veja, quando você olha aqui essa história com a esposa, com a mulher de Jó, você vê a fidelidade diante das provações, você vê a pessoa que tem uma perspectiva correta. Vamos receber de Deus apenas o bem e não vamos receber também o mal? Eu só quero as coisas boas, é Papai Noel que só traz presentes? Que Deus é esse? Então, olha, você está falando como uma louca, e aqui é importante, mais uma vez, o apoio familiar. Porque nesse momento, de repente, a esposa de Jó, que seria a família que restou a ele, que poderia dar apoio familiar, mas naquele momento, seu coração está tão dolorido, que em vez de ela trazer apoio, ela traz mais dificuldade. E Jó, mesmo no momento da dor, ele exorta a sua esposa. Olha, você está falando como uma louca. Não está dizendo que você é, mas está se comportando como. Vamos receber de Deus o bem e não o mal. Ele ensina para a mulher a perspectiva correta de Deus. Olhando para Cristo, Cristo também foi tentado em vários momentos. Foi ou não foi? Cristo, vários momentos, foi tentado a amaldiçoar a Deus e tomar um outro caminho. Lembra de Satanás na tentação? Leva o Senhor lá para o pináculo do templo, mostra todos os reinos e diz, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. Lembra de Maria, no milagre do vinho? Quando acaba o vinho, Maria chega, olha, eles não têm mais vinho. Jesus diz, mulher, o que eu tenho contigo, mulher? Minha hora ainda não é chegada. São tentativas de Jesus tomar um atalho, de não ter o caminho da cruz. Lembra de Pedro, quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse que vai morrer, que vai ser crucificado, que vai subir para Jerusalém. E aí Pedro diz, Senhor, não faz isso não, Senhor. Longe de ti acontecer tal coisa. E o Senhor diz, arreda-te de mim, Satanás. O Senhor, por vários momentos, foi tentado a buscar um caminho mais fácil. Ainda na hora da sua morte, diante de Pilatos diz, olha, você não sabe que eu tenho poder para te livrar da morte? E Jesus diz, olha, você só tem poder porque do céu lhe foi dado. Em vários momentos da nossa vida,
caminhos mais fáceis serão apresentados. Pessoas vão dizer, olha, você é crente, e vai para a oração, e faz isso, e está numa vida dessa aí, está desempregado, está doente, os filhos estão assim, e lá vai, ainda leva uma topada na frente da pessoa, porque ainda o negócio vai de mal a pior, e a pessoa dizendo, você é crente, cadê o seu Deus? Tal. Vai ter gente desse jeito em todo canto. Foi assim com o Senhor, foi assim com Jó. O próprio Senhor disse, olha, aquele que não me amar mais do que a sua própria família, não é digno de mim. Dentro da própria família vão se levantar pessoas que vão lhe perseguir por causa do Evangelho. Pessoas vão tentar colocar um caminho mais fácil, vão dizer, não, é só um culto, por que você não falta esse culto? Você precisa ir também para toda quarta-feira, precisa ir para todo domingo. Pessoas vão se levantar e vão dizer, não, você já vai no domingo, para que ir na quarta também? Não, o culto só começa de 6 horas, mas basta chegar de 6h15, na hora da 6h30, né? Então chega ali depois. O caminho fácil vai ser sempre colocado diante de você. Foi colocado para Jó, pela própria esposa, foi colocado pelo Senhor, mas o Senhor não seguiu esse caminho. E eu e você não devemos seguir. E a pergunta que fica para a gente é, você está firme nos propósitos que Deus tem para você? Ou será que você tem se desviado desse caminho? Tem procurado atalhos? Ou você sabe, não, o que o Senhor quer para mim é isso. Ah, mas eu não sei o que o Senhor quer para mim. Busque saber o que o Senhor quer para você. Leia a palavra do Senhor. Tem várias coisas que o Senhor quer para você. Ele quer que você frequente uma igreja. Ele quer que você não minta, não mate, não roube. Honre seu pai e sua mãe. Não dê falso testemunho. Não cobice o que é do próximo. Seja um dizimista fiel. Que sirva a igreja. Que sirva ao povo de Deus. Que se envolva. Tudo isso está dizendo na palavra de Deus que Ele quer. E não é Ele dizendo, o Senhor quer que você faça isso, está claro isso. Você tem se desviado desse caminho? Não, eu quero só o evangelho do comodismo. Né? Vou para o culto, tenho as músicas legais ali, falo com um e com o outro, e depois vou viver a minha vida. Não quero mais nada não. Quero só o Deus que... E quando eu tiver dificuldades, eu quero que Deus me abençoe ainda mais. Eu não quero me envolver, não quero envolver sacrifícios com relação a isso. Você tem se mantido firme no propósito que Deus tem para você? E aí chegamos na parte final. Os 3 amigos de Jó. Mais uma vez aqui a gente precisa quebrar também um estigma. Quando a gente fala dos amigos de Jó, a gente já fala dos amigos de Jó pensando em quê? Rapaz, esses amigos aí, os amigos da onça, né? Acaba que só vem para causar dificuldade, acaba que estava acusando Jó, que não sei o que, tal. Veja comigo aí dos versos 11 ao 13. Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que haviam atingido, cada um saía de onde vivia e os 3 foram juntos para o quê? Qual era o objetivo deles? O que estava no coração dos amigos de Jó? Eles queriam fazer o quê? Consolá-lo e animá-lo. Então veja, qual era o desejo do coração dele, daqueles amigos, de verdade? Olha, meu amigo está passando por dificuldade, ele está passando por lutas, eu vou animá-lo e eu vou consolá-lo. É isso que um amigo de verdade faz, é ou não é? Então foi isso que eles fizeram, saíram das suas casas, saíram das suas terras, e as terras aqui provavelmente eram locais distantes, provavelmente vieram em caravanas, não vieram sozinhos os 3 lá andando lá, não, vieram caravanas, que envolve toda uma logística, perigoso, mas se colocaram à disposição porque o meu amigo está passando por dificuldade. E eu vou lá para consolar e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz de Temã, Bildade de Suar, e Zofar de Naamã. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Veja, sinais de quem de fato está se relacionando com a dor do próximo. Eles choraram alto, rasgaram seus mantos, jogaram terra ao ar sobre a cabeça, e depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, ouvem sobre os sofrimentos e vão visitá-lo com a intenção de oferecer conforto para Jó. E ao verem a situação de Jó, os amigos choram,
rasgam suas vestes, sentam-se silenciosamente com ele por 7 dias, compartilhando do sofrimento de Jó. Veja, eles têm sinal de luto, rasgando as suas vestes, lançando pó sobre a cabeça. A gente precisa fazer justiça a esses amigos, porque eles procuraram Jó no momento de dor, com a melhor das intenções. Pode ser depois, no final, porque imagine, de repente você tem um pensamento sobre os amigos de Jó, porque você sabe a história já. Você sabe o que vai acontecer, você sabe que em determinado momento eles vão tentar acusar Jó de ter cometido alguma coisa. Mas até esse momento, se você não conhecesse a história, você ia dizer, rapaz, esses amigos aqui são amigos de verdade. No momento de dor, vieram consolar Jó. Às vezes a gente fala mal dos amigos de Jó, mas você tem um amigo seu que está passando por dor e você não foi visitar. Tem um amigo seu passando por dificuldade, sofrimento, e você não visitou. E aí fala mal dos amigos de Jó. Mas os amigos de Jó falaram coisas erradas, então, ótimo que você tem coisas boas para falar, então, visite, vá, converse, se coloque à disposição. Eles fizeram isso, eles se relacionaram com a dor de Jó, porque rasgaram seus mantos, choraram alto, jogaram cinzas sobre a cabeça, estavam lá com Jó, no seu local de luto e de sofrimento, no seu local de refúgio. Veja, nós precisamos de apoio emocional. E às vezes o apoio emocional, veja que eles chegaram lá e não chegaram falando, dando conselhos, querendo resolver a vida de Jó. Viram que Jó estava sofrendo muito. Foi o que eles fizeram? 7 dias em silêncio. Bastavam apenas que eles estivessem lá. E às vezes as pessoas estão com tanta dor que basta que você esteja do lado. A pessoa às vezes não quer nem conversar, ela quer falar. Quer falar, deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falando, ela quer falar, ela quer colocar para fora. É isso que esses amigos estavam fazendo. Deixa Jó, vou me relacionar com o sofrimento, com a dor de Jó. Você não precisa ter pressa para resolver o problema de outras pessoas. Às vezes a gente quer fazer isso, né? Pai, está acontecendo tal coisa com fulano, e você já deu uma... Não, tem que fazer isso. E tem que acontecer isso. Quer resolver, você não sabe a complexidade da vida do outro, você não sabe as limitações do outro, você não sabe as dores do outro, e você quer, com base no seu conhecimento, resolver um problema que às vezes você conhece apenas superficialmente. Esses amigos se relacionaram com Jó. Esses amigos compartilharam o sofrimento de Jó, sentaram-se com ele por 7 dias e 7 noites. A gente sabe o que vai acontecer com esses amigos depois. Mas eu e você, nós temos um amigo perfeito. Esses amigos depois vão abandonar Jó. Agora, esses amigos, lembra, toda dor, todo sofrimento faz com que a gente se aproxime mais de Deus, é ou não é? Uma pergunta para mim e para você. Esses amigos de Jó, que passaram por essa luta com Jó, que estavam presentes quando Deus apareceu para Jó, que foram repreendidos por Deus, esses amigos, eles se aproximaram ou não? Mais de Deus também? Sim. Eles conheceram ou não a Deus de uma forma melhor? Sim. Conheceram também. Então, Jó foi abençoado, e esses homens, apesar de estarem com a melhor das intenções, mas cometendo um erro, foram abençoados também. Também foram abençoados. Esses homens também poderiam dizer, eu te conheci apenas e ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Esses homens foram agraciados, diz que Jó orou por ele, Deus perdoou eles. E eles foram perdoados por Deus. Então eles experimentaram da graça de Deus. Eu e você, nós temos um amigo perfeito, que está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos, ele estará conosco. Nós não precisamos, como Jó, de repente ficar esperando alguém. Nós já temos esse alguém. Se você é crente em Cristo Jesus, se você tem o Espírito Santo de Deus, se você entregou seu coração a Cristo, o Senhor está com você todos os dias. Às vezes a gente usa aquele versículo, né, lá em Mateus, que diz, onde estiverem 2 ou 3, aí eu estarei. Não precisa ter 2 pessoas para o Senhor estar com você, não. Esse versículo está falando de disciplina, não está falando de reunião, de oração, não está falando da presença do Senhor, não.
Está falando de disciplina. O Senhor está com você todos os dias, ainda que, igual a Jó, você esteja num local de cinzas e de lamento e de sofrimento, mas o Senhor está com você. Nós temos um amigo perfeito, e a pergunta que fica para mim e para você é: você tem apoiado as pessoas nos sofrimentos delas? Ou você é daquela que quando você está sofrendo, você quer que todo mundo lhe apoie, mas você não apoia ninguém? Você quer que o mundo gire ao redor, você como se você fosse o centro do universo. Todo mundo tem que girar, compreender a sua dor, mas você não quer compreender a dor do próximo. Veja, na Bíblia o amor, ele é outrocêntrico. Na Bíblia o amor é outrocêntrico. Ele não está no desejo, como dizia Platão, ele não está nas realizações, não. Na Bíblia o amor está no outro. Está em você servir o outro. Você demonstra amor quando você serve o outro. Esse dia eu estava com os colegas conversando sobre um churrasco. E aí o camarada lá disse: rapaz, o colega disse: rapaz, eu gosto muito de usar roupa de praia e tal, mas quando eu vou para a praia, ou quando eu vou para um churrasco com os colegas tal, eu coloco um short e coloco uma camisa fechada para não causar escândalo. Aí o outro que disse: não, rapaz, mas um negócio desse, como é que pode? Você está se limitando por causa do outro? Ele disse: eu estou me limitando por causa do outro, porque eu entendo que a ordem da Bíblia é que eu ame o meu irmão. E se isso pode causar escândalo ao meu irmão, eu não devo fazer. Então eu boto lá o meu calção grande e boto uma camisa fechada para ir para a praia, para tal. Mas na minha casa lá, eu boto a minha sunga, lá, sei lá. Mas com outras pessoas, que eu sei que elas podem se escandalizar, eu vou pela consciência delas. Ah, mas você se limita muito. Isso é o amor outrocêntrico. É você pensar no outro. É você pensar no próximo. E aí você tem apoiado as pessoas ou não? Você fala mal dos amigos de Jó, mas você não se mexe um único dedo para poder trazer consolo e ânimo para a vida de outras pessoas? Como será? As 4 perguntas que ficam para mim e para você, para finalizarmos. Como você tem passado pelas provações? Jó passou pelas provações e continuou íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Não mudou o seu caráter. Em que ou em quem você tem se apegado nos momentos quando você está no pó e na cinza? Jó se apegou com um caco de barro. Era o que tinha para trazer alívio. O que é que você tem se apegado? Na palavra de Deus? No Senhor? Na oração? O que é ou em quem você tem se apegado? Você está firme nos propósitos de Deus? Você sabe o que Deus quer para a sua vida e você sabe que de Deus você recebe tanto bem quanto mal e que isso louva o nome do Senhor? Você está firme nos propósitos que Deus quer para você? E por fim, você tem apoiado as pessoas nas suas lutas e nos seus sofrimentos, como esses amigos apoiaram? Ou você tem visto o mundo apenas ao redor do seu umbigo? Capítulo 2 de Jó finaliza mostrando que o argumento de Satanás caiu por terra. Satanás não tem mais nada a ver com o que vai acontecer no restante do livro. Agora Jó, Deus vai começar a trabalhar o coração de Jó. Deus vai começar a aperfeiçoar Jó, para que Jó se aproxime mais do Senhor. E assim Ele faz comigo e com você, sabendo que somos mais do que vencedores. Não só perdedores, não só, além de não perder, vencemos e somos beneficiados pelas lutas e sofrimentos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar.